Hoje nós, através do Papo do Bem, pela Rede Luz Espírita, vamos falar sobre honrar pai e mãe. E contamos com a presença do nosso amigo Nazir Mir Júnior, que é advogado e faz parte da Associação Espírita O Consolador. Logicamente, ele é um estudioso do assunto e vai trazer muito subsídio para nossas reflexões. Quero agradecer, Nazir, sua presença, participação conosco nesse programa e a palavra é sua. Eu fico muito feliz de estar aqui, doutor Aguinaldo. Agradeço o convite, agradeço a oportunidade, agradeço a presença dos amigos. Pois bem, a gente, para começar a falar do mandamento honrar pai e mãe, eu penso que nós temos que primeiro falar dos 10 mandamentos, pois honrar pai e mãe é um dos 10 mandamentos. E a gente vai começar dando uma classificação dos 10 mandamentos, uma classificação chamada classificação material, não no sentido de a matéria que os mandamentos regulam, o que esses mandamentos norteiam. No capítulo 1º do Evangelho segundo o Espiritismo, o Kardec nos explica que a lei mosaica ela tem duas grandes faces. A primeira é a lei civil, que foi feita para regular as relações dos homens, a relação de um ser humano com outro. Essas leis eram adequadas ao nível de consciência das pessoas naquele momento. E como toda lei humana, sofreu evolução de acordo com a evolução da consciência humana. É transitória. É transitória. Tanto é que coisas que naquele momento eram legais, hoje não é mais. Hoje não são mais. Por exemplo, era permitida a vingança na medida da ação. Olho por olho, dente por dente. Olho por olho, dente por dente. O que foi muito importante, porque ele trouxe a medida. Antes era desmedido, mas então ele trouxe a medida. Foi um progresso, né? Ele pôs um limite. Mas hoje, inclusive, se nós pensarmos no nosso Código Penal, um crime cometido por vingança é uma agravante. Né? Então, questões que naquela época eram legais hoje não são mais. Então essa lei é uma lei transitória. E nós temos uma outra face, e essa sim, muito mais importante, muito mais abrangente, que é a lei de Deus. Essa face ela é eterna. Ela está no princípio do universo, agora, e estará conosco para sempre. É universal. É universal de todas as épocas para todos os povos. Não só para os hebreus, mas para todos os povos. E naquele momento, para aquele nível de consciência, ela foi trazida como os 10 mandamentos. Em 10 itens, 10 ações, ou 10 omissões. Ações e omissões que o homem deveria cumprir para estar de acordo com aquilo que Deus tem de correto para nós. Eu vou pedir licença para ler de forma resumida, não vou me estender muito, mas só para a gente poder nos pontuarmos aqui. Os 10 mandamentos são: amar a Deus sobre todas as coisas, não render culto a imagens, não tomar o nome de Deus em vão, santificar ou guardar o dia de sábado ou o 7º dia, honrar pai e mãe, não matar, não adulterar, não furtar ou não roubar, não mentir ou não levantar falso testemunho contra o próximo
e não cobiçar as coisas do próximo. Lá ele coloca, não cobiçar a mula, o servo, Tudo que é do outro. tudo que é do outro, né? Então, e aqui a gente tem que fazer uma observação muito importante. Os 10 mandamentos, eles foram entregues a Moisés em 2 tábuas distintas. Uma do 1º ao 5º, na outra do 6º ao 10º. E essa divisão, ela não é casuística, ela não é à toa. Tem um motivo. Um significado. Um significado. Pois, do 1º ao 5º, os mandamentos da primeira tábua são os chamados mandamentos verticais, porque eles regulam as obrigações, os deveres do homem para com Deus. E os da segunda tábua, do 6º ao 10º, são os chamados mandamentos horizontais, porque eles regulam as obrigações do homem para com o semelhante. E é muito importante a gente perceber aqui que o honrar pai e mãe é o 5º mandamento. Ou seja, ele está inserido no rol dos mandamentos verticais. Ele regula uma obrigação do homem para com Deus. Honrar pai e mãe não é uma obrigação do homem para com os pais. É uma obrigação do homem para com Deus. Então, descumprir este mandamento é a desobediência de uma obrigação direta para com Deus. Porque nós podemos entender o seguinte: se nós os 5 últimos mandamentos são obrigações estabelecidas entre o homem e o seu semelhante. Se eu descumpro esses mandamentos, eu descumpro uma obrigação com o meu semelhante e um dever com Deus. Porque eu tenho o dever com Deus de cumprir todos os mandamentos. Mas se eu descumpro o honrar pai e mãe, eu não tenho nenhuma obrigação com o semelhante. É diretamente com Deus. Eu descumpro diretamente um dever com Deus. É mais grave. Bem mais grave. Tudo aquilo que for feito contra um pai e uma mãe é muito mais grave do que ser feito contra um próximo. Vamos imaginar os mandamentos horizontais. Se eu tenho que cumprir aquilo com relação ao meu próximo, muito mais com meu pai e minha mãe. E aí, a gente pode pensar no seguinte: por quê? Por que o honrar pai e mãe está catalogado nos mandamentos verticais? Por quê? É uma forma de se demonstrar. Muitos entendem que é uma forma de demonstrar uma hierarquia dos pais para com os filhos. Mas há quem entenda que os pais, diante dos filhos, são legítimos representantes de Deus. Ora, se o pai diante dos filhos é um representante de Deus, desonrar o representante é desonrar o representado. O mandante, né? Não é? Vamos imaginar aqui uma situação material, mundana, próxima a nós. O dono de uma empresa contrata um administrador e estabelece com esse administrador o que ele quer que seja feito dentro dessa empresa. Se o empregado descumprir a ordem do administrador, que está sob comando do dono, ele está desobedecendo diretamente uma ordem do dono. É a mesma coisa. Os pais são representantes de Deus diante dos filhos. Não apenas de uma forma, vamos dizer assim, formal, mas também porque os pais, eles são incumbidos
de duas missões sagradas. Vamos usar esse termo. A primeira é de dar a vida material aos filhos de Deus. Propiciar aos filhos de Deus a oportunidade da reencarnação. E a segunda, que é educar os filhos de Deus. E aqui eu vou usar educar, entendendo educação como Kardec. Educar é a arte de moldar o caráter. E como Dora Encontre. Educar é fazer nascer na consciência do indivíduo, fazer nascer no indivíduo a consciência das leis divinas. Então, essa é a missão a qual é incumbido os pais. Né? Que é uma missão dada por Deus. E que será cobrada de uma certa forma. E será forma. cobrada de uma certa forma. Mas não cabe ao filho cobrar. Sim, lógico que não. Né? Então, os pais têm a missão de educar, moldar o caráter, alijando dos filhos as más tendências, os vícios que possa ter, que possa impedi-lo de se adiantar na senda do progresso. E também de dar para eles os subsídios necessários para que ele possa aprender e desenvolver as virtudes necessárias para seguir rumo adiante nesse progresso espiritual. E trabalhar as atitudes infelizes que vêm do passado. Né? Também. Talvez seja uma das grandes missões da educação. Se a gente pensar na educação em termos espirituais. Né? Identificar essas más tendências e trabalhá-las, né? Para transformar num homem de bem. Para que dê subsídio para o indivíduo se transformar num homem de bem. Para que dê subsídio para o indivíduo sair de uma existência melhor do que ele entrou. Né? E não igual, né? Não... Procurando sempre se adequar às leis divinas. Exatamente. Sempre dentro do que determina as leis divinas. Né? E quando há ingratidão dos filhos? Então, a ingratidão dos filhos, nós vamos chegar lá. Eu só queria antes definir honra. Tá? Porque quando a gente fala honrar pai e mãe, a gente tem que ter noção do que é honra. Não é amar pai e mãe, né? Não é simplesmente amar. Não é uma honraria. Então, honra no dicionário pode ser entendido assim. Honra, não honrar, honra. Como um princípio que leva alguém a ter uma conduta virtuosa, cheia de virtudes. Ele significa tornar-se digno, dignificar-se. E digno, por sua vez, e dignidade significa a qualidade do que é nobre, do que é elevado. Então, honrar é dignificar-se, é elevar-se, é tornar-se nobre. Né? Então, e aqui eu vou contar para vocês uma história da minha mãe. Na minha época de infância tinha um desenho muito famoso, acho que todo mundo aqui assistiu, os Thundercats, né? E os Thundercats tinham um código de honra. Formado por várias virtudes, e uma delas era a honra. E eu lembro que eu estava na sala assistindo esse desenho e minha mãe estava lendo um livro, e eu perguntei para ela, mãe, o que é honra? E eu me lembro, assim, de como ela fez, né? Ela baixou o livro, olhou para mim e falou assim, que eu vou falar para esse moleque, né? Eu tinha uns 13 anos. E ela me respondeu uma palavra, ela me respondeu dignidade. E durante muito tempo da minha vida, eu passei entendendo que ser honrado era ser digno. Mas uma dignidade voltada para mim. Então, quando você fala assim, sinto-me honrado por receber este prêmio, eu entendi assim, estão reconhecendo que eu sou digno desse prêmio, na minha cabeça. Até que um dia, num treinamento, o indivíduo falou assim, não existe honra nenhuma,
o meu professor de karatê disse: não existe honra nenhuma em agredir um colega de treino. Aí eu entendi o que minha mãe me ensinou. Aí eu entendi que honra é dispensar ao outro um tratamento digno. Então, toda vez que nós alijamos do outro a sua dignidade, nós nos desonramos. Desonramos a ele e desonramos a nós. E nessa esteira, nessa seara, o honrar pai e mãe, lá no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Kardec coloca que é uma consequência da lei geral de caridade e amor ao próximo. Porque eu não tenho como amar ao próximo sem também amar aos pais. E os pais são nossos próximos. Também, e os nossos próximos até mais próximos, Até né? mais próximos. Mas O o honrar determina um dever a mais. O honrar, ele tem um acréscimo aí, né? Ele tem um acréscimo, que é o respeito, a estima, a obediência, a condescendência, palavras de Kardec. Condescendência a condescendência é uma conduta que não segue as exigências da consciência. Nesse ponto, eu faço um parênteses. Quando nós não temos condição de julgar, nós devemos confiar no julgamento dos pais. Quando nós não temos condição de julgar, nós devemos confiar no julgamento dos pais. E a responsabilidade por isso é deles. Pelas ideias, boas ou más, que eles incutirem em nós. Mas quando nós tivermos condição de julgar, a responsabilidade dos pais não mais está atrelada. A nossa responsabilidade não mais está atrelada à responsabilidade dos pais. Existe maturidade. Existe maturidade, existe um desenvolvimento de consciência aí. Né? E aqui a gente tem que abordar um tema, né, que surge sempre da questão dos maus pais. Num primeiro momento, simplesmente os maus pais. O pai ausente, o pai que se furtou a esses deveres. E o Kardec, ele é taxativo. Não cabe aos filhos julgar os pais. O julgamento dos pais será feito por Deus. Aliás, não cabe a nós julgar ninguém, muito menos os pais. Então, nenhuma má ação ou nenhuma falta, nenhuma omissão dos pais desobriga os filhos do dever de honrá-los. Nenhuma. Isso é muito importante nós termos em mente. Independente da conduta dos pais, os filhos têm que honrá-los. Tem que honrá-los. Que é. E honrar pai e mãe, isso vamos colocar bem diretamente assim. Não atentar contra a dignidade deles, não tomar nenhuma atitude que atente contra a dignidade deles e se privar de qualquer coisa que possa expor essa dignidade. Então, assisti-los na velhice, né? Dar para eles uma velhice tranquila, supri-los em tudo que for possível, todas as necessidades de acordo com o que nos for possível, mas sempre visando o melhor, fazer o melhor que nós podemos. E não simplesmente o necessário. O necessário. Né? Não o necessário simplesmente, mas todo o melhor que nós pudermos.
E é assim que os pais agem com os filhos quando pequenos, não é? Sim. Dá a cama e deita no chão. Dá a cama e deita no chão. E aqui surge aquela questão dos pais abusivos. Mais do que um pai omisso, de um pai abusivo. Que comete maus tratos. Como fica essa questão? Num primeiro momento, a gente já pode colocar o seguinte: não cabe aos filhos julgar. Mas ninguém pode ser condescendente com o mal. Então, tem sim o direito, o filho tem sim o direito de, nesse caso, se afastar. De, nesse caso, buscar uma solução desse problema. Até porque, continuar naquela situação, ele está desonrando os pais, porque permite que os pais continuem em erro. Fazendo atitude infeliz. Fazendo atitude infeliz. Mas, aí tem algumas coisas que precisam ser postas aqui. Precisam ser colocadas. Primeiro, como que eu posso honrar meus pais? Então, nessa situação. Num primeiro momento, é realmente, se não tem condição de convivência, realmente me afastar. Para que meus pais sejam privados dessas atitudes infelizes. Né? De continuar se prejudicando, inclusive espiritualmente. Num segundo momento, buscar sempre o perdão. Sempre abandonar o rancor e entregar qualquer julgamento dos pais para Deus, como nós já dissemos antes. Né? Orar pelos pais. Isso acho que é muito importante. Orar por eles. Como nós devemos orar pelos nossos inimigos, como Jesus nos recomendou, muito mais pelos nossos pais, nesse caso. Né? Pedindo para que Deus permita que eles alcancem o bom entendimento, para que eles alcancem o arrependimento, né? E a mudança do estado mental, das atitudes e da condição espiritual que eles se encontram. E um terceiro ponto que eu acho que talvez, na minha opinião, é o mais forte, é buscarmos viver de forma diferente. Aprendermos com os erros deles e não trazermos aquilo para a nossa vida. Porque nós temos que ter a consciência também de que nenhum mal nos acontece por acaso, mas nós temos que aprender com ele. Então, quando há essa situação de abusividade dos pais, sempre buscar aprender com isso uma forma de não viver. E também vai se tornar pai amanhã e não fazer com os filhos o que ele recebeu dos pais. Exatamente. Pela vivência. Mudar. Né? Então, esse mandamento, honrar pai e mãe, como sendo um dever do homem para com Deus. Inclusive, ele tem uma forma dilatada, né? Honra o teu pai e tua mãe de forma a viver longamente na terra, uma vida que teu Senhor há de dar, né? Como colocando o seguinte, que é uma condição para uma boa vida. É uma condição de uma vida de relação boa. De boas relações, porque se o indivíduo não consegue ter uma boa vida com os pais, honrar os pais, dificilmente ele vai ter com o próximo, né? Se tá ali aquela pessoa que lhe deu a vida, lhe cuidou, né? Se com essa pessoa ele não consegue ter, guardando as devidas exceções, né? Como nós colocamos no caso dos pais abusivos, mas então é sempre, a gente fala assim que a família é a base da sociedade, né? Que aquilo que é aprendido no núcleo familiar é a forma com que a pessoa vai trazer isso para a vida social dela, né? Então, o honrar pai e mãe tem essa conotação sempre. Tem essa conotação sempre de cuidado,
de solicitude, né? Sempre estar solícito, na medida do que for possível, às necessidades dos pais. Não só as necessidades, mas também aos desejos. Né? Porque às vezes não é necessário, mas é uma vontade que o pai tem, que a mãe tem ali, de dar uma passeada, que o que for possível, sempre que for possível, estar solícito aos pais. Mesmo porque, Nazir, eu entendo o seguinte, a gente só vai entender o que os pais fazem para nós quando a gente tem os nossos filhos. Porque não dá nem para a gente relacionar o que um pai e uma mãe faz para um filho. Nem os pais se lembram do que fizeram. É uma coisa muito grande. E quando a gente vai ter uma atitude em relação aos pais, a gente esquece de tudo isso, passa por cima de tudo isso, mas tenta camuflar para poder justificar a sua imperícia, não é? A sua imprudência, a sua negligência, e arruma uma saída, jeitinho brasileiro. Né? Mas de qualquer forma, se a gente entendesse o que os pais fizeram para nós, sem medir consequência, é uma coisa muito grande. Tudo que nós fizermos ainda é pouco. E quantas vezes a criatura leva para dentro de casa o pai e a mãe e, eu acolhi meus pais, né? Mas coloca lá na casinha do fundo, né? Deixa os pais meio à deriva, não conversa com eles, achando que já cumpriu a obrigação. Qual pai que deixa um filho à deriva em situações como essa? Não, os pais dão tudo e mais alguma coisa, pelo menos isso em tese, de uma maneira geral, né? Sim. Então imagina a responsabilidade desse filho para com esses pais. Sim. E assim, quando a gente fala nessa questão, né, do cuidar, né, porque chega uma hora que nós vamos ter que cuidar deles, né? A gente tem sempre que ter exatamente essa visão. Eu fui cuidado com todas as minhas necessidades, com todas as minhas carências, eu fui cuidado. Então, eu tenho também que retribuir no momento que me é cobrada, vamos dizer assim. A vida me cobra isso. Né? O honrar pai e mãe, na verdade, eu acho que é um mandamento em que Deus nos deu a oportunidade de retribuir aos pais aquilo que eles fizeram por nós, minimamente retribuir aos pais aquilo que eles fizeram por nós. Então, Nazir, nós temos que encerrar o nosso programa. Eu quero agradecer mesmo a sua participação, que foi muito interessante, e essa colocação final acho que selou mesmo com êxito bom a sua proposta de falar sobre esse assunto. Nós devemos fazer para os nossos pais, minimamente, porque eles fizeram muito por nós. Um grande abraço a todos e até a próxima semana, um novo Papo do Bem.